Minutos aí dedicados a um momento mais devocional. Vamos ler a palavra do Senhor em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. E vamos ter essa primeira, talvez 20 minutos, dedicados a um momento devocional. Se os irmãos quiserem ficar de pé, nós podemos ler juntos a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículos 10 em diante. Algo que até hoje assim, tem me impressionado, me alegrado, é essa disponibilidade da palavra de Deus em nossa língua e em nossas mãos. Boa parte dos lugares onde eu trabalho com etnias que não têm a Bíblia ainda traduzida para a sua língua, seu dialeto, e há um clamor, uma expectativa tão grande disso acontecer, de eles terem a palavra em sua língua, em suas mãos. E nós que nascemos com a Bíblia nas mãos, às vezes a gente se acostuma tanto com essa bênção, não é, que a gente se esquece um pouco de como ela é preciosa. Eu me lembro que o que me despertou, nós trabalhamos com tradução do Novo Testamento para uma língua na África, que é a língua Limompelo. Há anos atrás, foi publicado e entregue em 2004, esse Novo Testamento, mas o que me despertou para a tradução da Bíblia para aquela língua foi uma senhora. Nós tínhamos a cada mês uma reunião de liderança, naquela época plantando igrejas entre os Concombas, no norte de Gana, e os líderes vinham, como não tinha, a língua ainda não era escrita, era ágrafa, não tinham, obviamente, a Bíblia, nada em sua língua registrado. Então eles vinham, nós discutíamos a palavra de Deus, eles memorizavam 13 ou 12 versículos e voltavam para as suas igrejas para repetir o que eles haviam ouvido e outros iriam aprendendo. E assim era feito. E tinha uma senhora que vinha de uma aldeia, que era a aldeia onde nós tínhamos a igreja mais distante. Ela levava 4 dias de caminhada para chegar até onde nós estávamos. Ela vinha, uma senhora mais ou menos idosa, caminhava o dia todo, pernoitava nas aldeias ao longo do caminho e chegava. E ali participou conosco, assim, mais ou menos um tempo como este, 2, 3 dias, e memorizou, como todos, os 13 versículos, voltou, depois que nós encerramos aquele encontro, e ela nos contou depois que ela caminhou um dia inteiro, voltando para sua casa, dormiu, caminhou outro dia inteiro, dormiu. No terceiro dia pela manhã, ao acordar, e lembrando-se dos 13 versículos, ela percebeu que havia esquecido um dos 13. E ela não pensou 2 vezes, ela caminhou aqueles 2 dias de volta até onde nós estávamos ali na nossa aldeia. E eu me lembro com a minha esposa Rossana, ela chegando, nós estávamos embaixo de uma árvore conversando com alguns concombas, e ela chegando, ficamos assim, curiosos, porque ela voltou e ela disse uma frase que eu não me esqueci. Ela disse: a palavra de Deus é preciosa demais para se perder ao longo do caminho. E aquele dia foi especial, pensamos, precisamos trabalhar na tradução da palavra de Deus. Então, assim, louvado seja Deus, nós temos a Bíblia em português, em várias versões, não é? Tem Bíblia em todo formato. Outro dia lançaram até a Bíblia da mulher, eu não li porque é da mulher, né? Mas tem lá a Bíblia da mulher, não é? Então, assim, precisamos, irmãos, eu creio, ensinar a nossa igreja a valorizarem mesmo, porque nós temos a Bíblia em nossa língua e em nossas mãos. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ainda no versículo 19, ele pede orações, no versículo 18, e ele diz no versículo 19, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Senhor Deus, nós te louvamos
por este dia, pela tua graça que é melhor que a vida. Nós te louvamos pela salvação do Senhor Jesus e nós te louvamos pela oportunidade de estar com irmãos e irmãs que amam o Senhor e estão envolvidos na pregação do teu evangelho, no plantio de novas igrejas, na expansão, multiplicação daqueles ministérios que o Senhor confiou a cada um. Nós queremos pedir a tua orientação clara ao longo desse dia, para que o Senhor possa nos encorajar, encoraje os nossos corações, para que o Senhor possa também nos despertar para aquilo que nós não devemos esquecer, e talvez, ó Deus, também nos relembrar de uma coisa ou outra que precisamos colocar como prioridade ou colocar como aquilo que é essencial na nossa caminhada diária, seja pessoal, familiar, ministerial. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém, ó Deus. Os irmãos podem se assentar. Vamos manter a Bíblia aberta por alguns minutos nesse texto. Nós sabemos muito bem do contexto. Paulo escreve aqui para a igreja em Éfeso, no capítulo 2, Paulo já revela que há 3 grandes inimigos da nossa caminhada com Cristo. O primeiro inimigo é a própria carne, somos nós mesmos, a nossa natureza, a nossa facilidade, a nossa inclinação para o pecado, ou seja, ninguém precisa se esforçar para pecar, é da natureza humana pecar. Ninguém precisa pegar uma agenda e escrever quarta-feira à tarde, vou pecar. É da inclinação humana pecar. Então a carne, que Paulo aí utiliza a expressão carne, essa primeira força que luta contra a experiência cristã em nossa vida. Paulo no capítulo 2 de Efésios fala não apenas sobre a carne, mas também sobre o mundo. O mundo para Paulo, ele tem aí 3 significados diferentes em sua teologia, mas no capítulo 2 dessa carta aos Efésios, ele trata o mundo como sendo esta estrutura facilitadora do pecado. Então a ideia de Paulo é justamente esta, que existe um sistema humano, social, um sistema estrutural que facilita o homem se distanciar de Deus. Então o pecado está literalmente à nossa porta. Eu falava sobre esse tema para um grupo de jovens alguns dias atrás, e um deles tomou a palavra e disse: Ronaldo, o pecado não está à nossa porta, o pecado está à distância de um clique no computador. Então é mais ou menos isso. O mundo se estrutura para facilitar o pecado, o distanciamento de Deus. Então Paulo diz no capítulo 2 dessa carta que essas 3 forças lutam contra nós. A primeira é a carne, a segunda é o mundo e a terceira é o diabo, inimigo das nossas almas. Ele vem do capítulo 2 até o capítulo 6 falando sobre essa fraqueza potencial humana, ou seja, todos nós somos potencialmente fracos. E Paulo constrói isso no capítulo 5, capítulo 4, também falando sobre as dificuldades relacionais entre marido e mulher, entre pai e filho, entre patrão e empregado. Então, a ideia desse contexto, o clímax no qual chegamos no capítulo 6, é esta potencial fragilidade do coração humano. Eu não sei quem já leu o livro de Foster, que é Dinheiro, Sexo e Poder. Alguém já leu esse livro? É um livro assim, excepcional. Ele parte de uma premissa que o pecado se encontra no excesso, na extravagância. Então ele diz que o problema do dinheiro não é justamente o dinheiro, mas é o seu excesso, que é a ganância. O problema do sexo não é o sexo, mas é o seu excesso, que é a luxúria. E o problema do poder não é o poder em si, mas o seu excesso, que é justamente a manipulação. E ele então descreve no capítulo 1 essa mesma premissa paulina. Todos nós, sem exceção, nós somos potencialmente fracos. Não somos fracos nas mesmas áreas. Não somos todos tentados na mesma direção. Mas nós todos somos potencialmente fracos em áreas específicas da nossa vida. E é justamente neste contexto da fraqueza potencial humana que Paulo aqui, ele escreve no capítulo 6, e depois de exemplificar essa fraqueza relacional, essa fraqueza moral, essa fraqueza espiritual, fraqueza emocional, volitiva, da volição, da vontade humana,
no versículo 10 ele diz: quanto ao mais, ou seja, depois de pensar sobre tudo isso, quanto ao mais, e há aqui esta expressão, que talvez seja a expressão central nesta porção bíblica: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, perante todo este quadro de potencial fragilidade do coração humano, só há mesmo um escape, uma solução, que é esta: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo usa aqui a voz passiva, não somos nós que nos fortalecemos, mas é Deus que nos fortalece, então é sede fortalecidos. E Paulo usa aqui uma redundância para enfatizar o que ele tem no seu coração, que é sede fortalecidos no Senhor. E ele então diz: e na força do seu poder. Então é o Senhor quem nos fortalece, nós precisamos desesperadamente do Senhor para todas as coisas. Entendemos que Paulo escreve essa carta no panorama da sua teologia de crença e dependência da soberania de Deus, de necessidade de Deus para todas as coisas e da força de Deus para a nossa caminhada e também para o nosso ministério. E aqui ele traça sobre o que nós conhecemos, certamente já lemos, pregamos, estudamos, ensinamos todos aqui, sobre a armadura de Deus. Eu não queria tratar deste assunto, do que compõe a armadura de Deus, mas queria apenas destacar pelo menos aqui dois ou três motivos que Paulo nos dá, que fazem com que nós possamos pedir o fortalecimento do Senhor urgente em nossas vidas. Ele, em primeiro lugar, nos fala no versículo 11, porque nós precisamos ser fortalecidos no Senhor. E ele diz no versículo 11, revesti-vos, versículo 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos reler juntos o versículo 10? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E nos dá aqui a primeira motivação no versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Numa leitura mais livre, talvez um pouco mais literal, seria contra as abundantes, as numerosas ciladas do diabo. Aqui algumas versões devem traduzir essa expressão grega como armadilha. A expressão é a mesma expressão utilizada por caçadores que querem capturar alguns animais e que conhecem bem as regiões por onde os animais mais passam, seus caminhos, a sua natureza, a sua tendência, e jogam abundantes, numerosas armadilhas, sabendo que por ali eles passarão. Então a ideia é esta, é que nós estamos todos sujeitos a pisarmos em uma armadilha desenhada pelo inimigo das nossas almas contra a nossa vida, a nossa família e o nosso ministério. Eu me lembro que alguns anos atrás assisti um programa no Discovery Channel sobre leões caçando búfalos na África do Sul. Era o tema mais ou menos assim, me chamou a atenção. Aí fui assistir aquele programa e era um programa científico. Era um grupo de cientistas que eles queriam responder a uma pergunta. A pergunta era a seguinte: o que faziam os leões quando gastavam até 3 horas a cada manhã ali abaixados, espreitando e olhando para uma manada de búfalos? Ou seja, por que os leões não chegavam e atacavam? Porque eles se reuniam e eles abaixavam naquela savana africana e ficavam ali olhando e depois partiam para o ataque. E uma outra pergunta: por que eles sempre atacavam o mesmo búfalo? Era um líder que ia à frente, os outros seguiam? Era alguma particularidade que eles identificavam? E eles observaram esses leões ao longo de semanas e não descobriram nada. Aí eles mudaram a metodologia. Eles pensaram: nós não descobrimos o que faz os leões ali abaixados, se esgueirando, observando os búfalos. Então nós vamos analisar os búfalos que são mortos. Então os leões matavam os búfalos, comiam a sua carne e deixavam para trás aquela carcaça. E os cientistas começaram agora a analisar a carcaça dos búfalos mortos. E eles descobriram algo assim interessantíssimo. Eles descobriram que todo búfalo morto tinha a mesma característica.
era um enfraquecimento. Ou eram novos demais, ou velhos demais, ou doentes demais para correr. A conclusão a que esse grupo de cientistas chegou é que os búfalos estavam, aliás, os leões estavam ali, gastavam aquela 1 hora, 2, até 3 horas, tentando identificar aquele búfalo mais fraco. E quando identificavam, talvez porque a manada mudava de lugar e o búfalo ele gastava mais tempo para acompanhar, talvez um andar um pouco manco, uma postura diferenciada, e depois de identificar, eles partiam para o ataque, e eles sabiam exatamente que búfalo atacar. E o que veio à minha mente no final daquele programa foi justamente esse texto. As armadilhas do diabo, elas são direcionadas para as fraquezas do nosso coração, para as fraquezas da nossa alma. Então a primeira motivação que Paulo nos dá para sermos fortalecidos é esta. Precisamos ser fortalecidos, porque, meus irmãos, as armadilhas do diabo estão ao nosso redor. E se nós não estivermos fortalecidos no Senhor, nós cairemos. Se não em uma, em outra, na terceira, na quarta, mas nós não iremos subsistir. Paulo aqui ele traça no versículo 13, nos dá aqui uma segunda motivação para sermos fortalecidos no Senhor. E diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer, o que, irmãos? Permanecer inabaláveis. Paulo ele está dizendo, em outras palavras, nós precisamos urgentemente, prioritariamente, sermos fortalecidos no Senhor, primeiro, porque há muitas armadilhas ao nosso redor. Em segundo lugar, porque nós passamos pelo dia mau. E essa é uma verdade de toda a existência humana. Há dias bons e há dias maus. Há dias de alegria e dias de tristeza. Há dias que parece que nossos corações já acordam mais crédulos, com mais fé e com extrema disposição em fazer a vontade de Deus, não é isso? Parece que naqueles dias, se Deus falar, sai de onde você está e vai para o país mais distante da Ásia, nós não vamos pensar 2 vezes, para lá iremos. E há dias que nós já acordamos mais incrédulos, mais indispostos, mais tendentes à desobediência. E, meus irmãos, é nessa inconstância da vida, porque há dias bons e há dias maus, que Paulo nos diz que nós precisamos ser fortalecidos no Senhor, porque nós temos e passaremos pelo dia mau. É o dia em que somos não apenas elogiados, mas criticados, dias em que até os amigos nos viram as costas, dias em que a enfermidade bate à nossa porta e parece que não quer nos deixar, dias que os resultados não vêm, a gente ora e ora e ora e parece que Deus não ouve a oração, a gente trabalha e não vê os frutos do nosso trabalho. Então, porque nós experimentamos e sempre experimentaremos, em algum momento da nossa caminhada, dias maus, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor. Por um motivo, para que, passando pelo dia mau, possamos permanecer inabaláveis. Até essa expressão que Paulo usa como inabaláveis é uma expressão usada era usada para uma estaca fincada em solo bem profundo, muitas vezes usada até mesmo para que algumas plantas pudessem crescer enroladas naquelas estacas na beira dos rios. E quando a água subia, essas estacas então eram impelidas ali pela enchente, pela água, e depois que a água descia, algumas permaneciam firmes. E essas que permaneciam firmes eram justamente as inabaláveis, ou seja, depois do vendaval, da tempestade, depois aqui dessas enchentes da vida, nós permaneceremos crentes, permaneceremos com a família coesa e permaneceremos na caminhada ministerial em nome do Senhor Jesus. A ideia é justamente esta, de nós passarmos pelo dia mau, mas para que isso aconteça e permaneçamos inabaláveis, é preciso sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Um outro motivo aqui, passando a boa parte do texto, chegando no versículo 19. Versículo 19, Paulo no versículo 18, ele pede orações, e ele diz, e também por mim,
para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo fala aqui sobre a evangelização. O mistério, nós sabemos, o mysterion, no Novo Testamento, é o Messias prometido a todos os povos, que é o Senhor Jesus. Então Paulo aqui ele pede, é interessante ele pedir intrepidez, não pede outra coisa. Ele pede intrepidez, que é algo ligado à ousadia, aquela valentia para falar de Jesus. Eu acho curioso porque a figura que eu faço de Paulo era uma pessoa intrépida, era um valente, era um corajoso, é alguém que não se intimidava facilmente. E no momento em que ele pede oração dos irmãos, ele pede oração para que ele tenha intrepidez para a evangelização. Mas notem que, começando essa porção desse texto bíblico, ele está instruindo aos irmãos e ao seu coração a serem fortalecidos no Senhor. Isso me leva a crer, meus irmãos, que muitas vezes nós não pregamos o Evangelho porque nós não estamos sendo fortalecidos no Senhor. Então, quando enfraquecidos, nós caímos nas armadilhas, nós não resistimos no dia mau e nós não pregamos o Evangelho. E para que possamos permanecer inabaláveis, resistir no dia mau e pregar o Evangelho, nós precisamos justamente da força do Senhor em nossas vidas. A força do Senhor. Aí eu me lembro e queria concluir esse momento devocional inicial com um exemplo de um homem que eu creio que é um homem, para mim foi um exemplo de alguém fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Eu conheci este homem em 2002, nós viemos da África, depois de 9 anos de trabalho, de plantação de igrejas na África, viemos, eu e a minha esposa Rossana, para o Brasil e para a Amazônia brasileira. A nossa missão era justamente identificar etnias indígenas não alcançadas, não evangelizadas, e formar uma equipe missionária para trabalhar entre elas. E fizemos ali a primeira viagem, aliás, eu fiz a primeira viagem de pesquisa entre algumas etnias não evangelizadas no coração do Amazonas. Eu havia ouvido falar sobre 3 etnias vivendo mais ou menos no mesmo lugar, no coração do estado do Amazonas, bem no meio, as etnias Cambeba, Miranha e Cocama, que naquela região, segundo as informações que nós tínhamos, elas não tinham nada do Evangelho do Senhor Jesus. Então, na época, eu viajei para Manaus, de Manaus para uma outra cidade chamada Tefé. Em Tefé, eu aluguei uma voadeira, que é aquela canoa motorizada, subimos ali o rio Solimões, e depois o rio Japurá, cerca de 2 dias e meio subindo aqueles rios, chegamos até acima de uma região chamada Maraã. E ali perguntamos os ribeirinhos onde estavam aquelas etnias, e eles falaram, olha, esses índios estão bem dentro da mata, mas tem alguns igarapés, são os riachos, que chegam até aquelas aldeias, mas o rio está bem baixo, então vocês não conseguem chegar navegando, é preciso ir caminhando. E ali, então, para você caminhar na mata, você precisa contratar um guia indígena, e o melhor guia geralmente são os caçadores. Caçadores passam dias, semanas, às vezes, na mata, conhecem bem. E ali me indicaram um caçador indígena. Eu fui contratá-lo, ali nós combinamos um certo valor diário, e era um homem assim, um baixinho, mas conhecia tudo na mata. E ele disse, olha, vão ser 7 dias de caminhada, 4 para ir e 3 para voltar. Aí eu fiquei curioso, 4 e 3, perguntei por que 4 para ir e 3. Ele diz que para ir a gente não tem bem certeza, vai tentando achar o caminho, né? Então, para voltar, a gente já achou o caminho, é mais rápido. Não senti muita segurança, mas era a melhor opção, né? Eu falei, então vamos. E foi a minha primeira entrada na mata amazônica, e quando você entra pela primeira vez, quem já foi aqui na Amazônia, né? É impressionante, né? Você entra, você fica impressionado, aquelas árvores, aquele negócio fechado, daqui na porta você não enxerga nada, é só mata mesmo. Não tinha trilha, né? A gente foi mesmo abrindo ali com facão, etc. Então, era bem impressionante, tinha uns pássaros que voavam, tinha umas raízes azuis, né, que eu nunca havia visto. Então, tudo eu perguntava, qual é o nome dessa árvore? Qual é o nome dessa raiz? E aquela ave, né? Aí, depois de meia hora, ele parou e disse, olha, eu venho de uma tribo
onde nós temos um tabu. E o tabu é este: a gente não conversa enquanto está na mata. Então são 7 dias de silêncio, né? Irmãos, é difícil, viu, ficar calado 7 dias, viu? Mas eu me lembro que naquela noite nós paramos e depois de caminhar um dia inteiro na mata, você está exausto, né? Só pensa em comer alguma coisa, tomar um banho mal tomado e dormir. E ali tinha um igarapézinho, nós tomamos um banho mal tomado, comemos alguma coisa, colocamos as redes, né, cheio de árvore, você pode escolher a árvore que você quiser, né, pendura ali a sua rede para dormir. E aquele índio não me deixou dormir a noite inteira, mexendo na sua rede, mexendo na minha rede, ligava a lanterna, desligava a lanterna, uma agitação. Aí eu quebrei o voto de silêncio e na manhã seguinte falei, ó, desse jeito não dá, porque caminhando o dia todo, de noite não dorme, né, a gente não vai conseguir. E o que está acontecendo? Oi? Eu tenho um tabu que precisa dormir, é. E aí ele disse, olha, eu não te falei sobre isso, mas eu morro de medo de onça. E eu não havia pensado em onça até aquele momento. Aí eu falei assim, ó, rapaz, se esse índio caçador conhece a mata, tem medo de onça, é bom eu começar a ter medo de onça também, né? Então, a partir daquele momento, né, comecei a ter medo de onça. Irmão, chegamos no 4º dia à tarde, chegamos na primeira aldeia, a aldeia dos Cambeba. E é interessante, chegamos ali, havia um grupo de homens, de indígenas, mas todos homens, não havia mulheres, estavam em outros lugares, e os homens estavam limpando a aldeia, no meio da aldeia, tirando mato, cortando aquele mato ali, tirando aqueles galhos, etc., limpando mesmo o meio da aldeia. E nós entramos, e eu usei aquele guia como intérprete, porque ele falava a língua Nhegatu, que é a língua geral da região, e os Cambeba também falavam Nhegatu. E quando nós entramos na aldeia, eles olharam para nós olhamos para eles, um local isolado, eram 2 dias e meio de voadeira, 4 dias a pé no meio da mata, então nós ficamos assim, entramos até meio temerosos, aí nós cumprimentamos, e eu falei, viemos aqui visitá-los, e ele traduziu, e alguém falou, podem ficar à vontade, e aí continuaram trabalhando, e a gente ficou sentado ali, mas eles não se mexeram assim, em nossa direção. Aí passou aí uma meia hora, eu fui, me aproximei para puxar a conversa com o meu guia, intérprete do meu lado, e comecei a falar, olha, o meu nome é Ronaldo, eu vim visitá-los, e eles de maneira muito simpática, mas sem parar de trabalhar. E aí, lá pelas tantas, eu perguntei, o que vocês estão fazendo aqui? Aí eles responderam, nós estamos limpando aqui a aldeia para nos prepararmos para o culto hoje à noite. Aí aquilo realmente foi uma surpresa para mim, eu perguntei, mas culto, vocês são crentes? E aí eles pararam de trabalhar, olharam para mim e responderam, é claro que nós somos crentes, e você não é crente? Eu falei, não, eu sou crente, não sabia que vocês eram crentes, né? Mas qual foi o missionário que lhes trouxe o evangelho? Eles falaram, não conhecemos nenhum missionário. O que é um missionário? Não, qual foi a igreja, a missão que passou por aqui? Não conhecemos nenhuma missão. Mas quem lhes falou de Jesus? Ah, foi um ribeirinho, um pescador, chamado Seu João, mora logo ali embaixo. E aí eu fui atrás da casinha do Seu João. Irmão, cheguei lá, era um casebre. Conhecem flutuante? Aquelas casinhas que fazem no norte, né? E são construídas sobre troncos que flutuam. E ficam então nos rios, ali ficam flutuando mesmo, né? E amarradas em uma árvore por uma corda para o rio não levar. Aí são os flutuantes da região amazônica. E ele morava em um flutuante. Eu cheguei ali, meus irmãos, não era uma casa, era um casebre, 4 por 4 metros, um quartinho. Um local paupérrimo. Aquela madeira rota, estragada, a janela estava entreaberta, eu olhei, e lá dentro eu vi somente 4 redes penduradas, bem velhas, uma cadeira quebrada, encostada assim, uma panela grande, somente isso dentro daquela casa. E sentado no cantinho estava um homem sentado no chão, até porque a cadeira estava quebrada, e com a Bíblia em suas mãos, e aparentemente lendo com dificuldade, balbuciando e passando assim o dedo sobre as páginas da Bíblia. Eu pensei, é Seu João. Ele não me viu, eu dei a volta, bati aquela porta, e ele abriu a porta, tomou um susto. Eu falei, Seu João, não se assuste, meu nome é Ronaldo, e eu sou um missionário, e eu vim lhe visitar. E ele abriu um sorriso e disse, só um momento. E abriu a outra janela e gritou, chamando a sua esposa, Maria, era a esposa, João e Maria. Maria, venha depressa e traga as crianças. E ele disse, porque chegou em nossa casa um missionário de verdade. Aquele negócio mexeu comigo.
Porque enquanto eu estava ali de pé, e ele estava arrumando o seu casebre para que eu pudesse entrar, e a Maria vindo com os meninos, eu fiquei pensando em meu coração, quem é um missionário de verdade? Porque eu estava ali com sustento missionário, com bússola GPS, com guia, com voadeira esperando, passagem aérea, não sei o que, etc. Estava perante um homem que não tinha nada disso. Ele não tinha sustento financeiro nenhum. Ele não tinha cobertura de oração, ninguém nem sabia que ele estava ali. Ele não tinha nem título, não se chamava nem evangelista, missionário, nada. Era seu João. Eu falei, seu João, o senhor que é um missionário de verdade. E eu perguntei, quem é o senhor? Me diga. Enquanto ele arrumava o casebre, ele disse, olha, meu nome é João, eu sou da Assembleia de Deus. E eu pensei, só podia ser, né? Para estar nesse lugar, sem estrutura. E ele disse, é o seguinte, meu missionário, eu participei de um negócio que não sei se o senhor ouviu falar, chamado Conferência Missionária. Eu falei, já ouvi falar. E ele disse, nessa conferência missionária na cidade de Tefé, o meu pastor da Assembleia de Deus disse, precisamos evangelizar onde o evangelho não chegou. Eu fui em Tefé, o pessoal todo conhecia Jesus, fiquei decepcionado. Eu fui nos derredores, eu era recém-convertido, o pessoal conhecia Jesus. Aí eu entrei na mata, entrei pelo Igarapé, cheguei nesse lugar, 3 tribos que não conheciam nada de Jesus. E eu pensei, aqui é o meu lugar. Se é para evangelizar onde o evangelho não chegou, este aqui é o lugar. Desde então estou trabalhando aqui por mais de 6 anos. Eu falei, graças a Deus. E aí chegaram a Maria e os 4 meninos. Meninos, todos meninos, entre 7 a 14 anos de idade. E agora eu vou falar uma coisa que os pais e mães vão entender. Uma coisa é você se aventurar sozinho como casal. Não é isso? Ou então o homem vai, se a mulher também abraçar a causa, os dois vão e vão assim felizes da vida. Aí você faz aventura, você vai para um local novo, vai para uma mata, vai para uma selva de pedra, enfim, você pode se aventurar. Outra coisa é levar os meninos, outra coisa é você expor os seus filhos. E aí chegaram aqueles meninos, 7 a 14 anos de idade, falei, seu João, que loucura é essa? Aqui não tem hospital, aqui não tem clínica, aqui não tem escola, e o senhor tem menino e adolescente como filhos. O que será dessas crianças? E aí ele disse, meu missionário, estou deixando para os meus filhos uma herança. Aí eu olhei para o casebre, caindo aos pedaços, e eu pensei, só se o homem está escondendo ouro na mata, porque herança aqui, não estou vendo muita coisa. E aí ele me chamou no cantinho para os meninos não ouvirem, e ele disse, eles viram o que Deus pode fazer e jamais se esquecerão disso. Ele me explicou. Ele era um recém-convertido, converteu-se ao Senhor numa igreja da Assembleia de Deus. Ele jamais havia ido a uma escola em toda a sua vida, era um ribeirinho pescador, aprendeu na fase adulta a ler, apenas lendo a Bíblia, o único livro que ele já havia lido em toda a sua vida, aprendeu a ler lendo a Bíblia. Deus o despertou naquela conferência missionária, ele foi para aquele lugar e sem nenhum preparo, ele pregou o evangelho do Senhor Jesus, aprendeu a língua do povo, viveu entre o povo, pregou o evangelho e plantou 6 igrejas. 6 igrejas, 2 entre os Cambeba, 2 entre os Miranha e 2 entre os Cocama. Então ele disse, eu não estou deixando nem dinheiro, nem bens para os meus filhos, mas eles viram o que Deus pode fazer e jamais se esquecerão disso. Eu voltei aqueles dias de viagem, meus irmãos sabendo que essa foi a minha primeira experiência na Amazônia. E eu sabia, eu acho que os irmãos vão entender isso, eu sabia por que Deus havia permitido que aquela fosse minha primeira experiência na região amazônica. É para que eu pudesse realmente me lembrar que não é por força, não é pelo poder, não é pela capacitação, não é por uma facilidade que alguém tem que outra pessoa não tem, não é pela estrutura, não é pelo financiamento, mas é pelo poder de Deus que as coisas acontecem. E Deus está à procura de um coração obediente, fortalecido no Senhor, para não cair nas armadilhas do diabo, para resistir no dia mau e para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Vamos encerrar esse momento devocional orando pelas nossas vidas? Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar. E talvez, eu sei que os irmãos já tiveram aí tempo para conversar, orar e estudar a palavra juntos, mas talvez você esteja aqui nesse sábado pela manhã e trouxe uma fraqueza no seu coração que não partilhou com ninguém ainda. Mas você pode falar sobre isso com Deus nesse momento. Talvez uma fraqueza na área intelectual, na área moral,
na área relacional, familiar, ministerial, na relação com o dinheiro, com o sexo, com o poder, enfim, alguma fraqueza, ou talvez nem uma fraqueza tão clara, mas você vê que é uma armadilha, uma tentação, alguma coisa que está ao seu redor e Deus tem te alertado para você cuidar ou se cuidar nessa área. E você pode pedir ao Senhor para que Deus te fortaleça. Acho que este é o ensino desse texto. Nós precisamos pedir diariamente ao Senhor para que Ele possa, nos fortalecer. Nos fortalecemos, e o texto depois diz, nos fortalecemos na palavra, na oração, na comunhão com os irmãos. E nós estamos aqui nesses 2 dias, vocês chegaram já ontem, para isso também, para sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ó Deus, nós somos teus filhos amados e este é um grande privilégio. Senhor Deus, nós, como humanos, somos fracos e potencialmente fracos. E é pela nossa fraqueza natural, ó Deus, que nós nos aproximamos do Senhor nesse sábado pela manhã. O Senhor conhece o nosso coração. Sabe, ó Deus, que nós chegamos aqui, conversamos com um irmão ou outro, abraçamos, contamos ou conversamos amenidades, sorrimos. Mas o Senhor conhece o coração de cada filho e cada filha. O Senhor conhece as áreas fortes e as áreas fracas. O Senhor conhece as lutas, as vitórias, também o Senhor conhece as derrotas. Ó Deus, nós queremos rogar ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa nos fortalecer. Ó Deus, na força do seu poder. Ó Deus, fortaleça a nossa fé para que possamos crer um pouco mais em nome do Senhor Jesus. Fortaleça, ó Deus, a nossa vida em santidade para que possamos ser mais puros em nome do Senhor Jesus. Fortaleça também os nossos relacionamentos para deixarmos para trás qualquer amargura, espírito de competição, vaidade, orgulho, e sermos irmãos que amam outros irmãos no Senhor Jesus. Ó Deus, fortaleça também a nossa casa, relacionamento de marido com mulher, de pais com filhos, para que possamos ter uma família, Senhor Deus, mais chegada ao Senhor, mais tranquila, mais em paz, em nome do Senhor Jesus. Fortaleça também, Senhor Deus, nossos ministérios. Cada um tem um ministério diferente, um lugar diferente, proposta diferente. Ó Deus, mas fortaleça as nossas mãos para o trabalho e nos dê valentia para pregar o Evangelho de Jesus. Ó Deus, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus.